Nós íamos para o baile e pegávamos um ônibus e íamos lá para o baile dos sargentos e suboficiais da aeronáutica. Nesse dia em que nós estávamos indo para o baile, aconteceu um assalto dentro do ônibus. Caramba. Eu tinha dado um relógio para ela, né, de aniversário, e esse relógio foi roubado e eu não pude fazer nada. Os 5 elementos, né, e entraram e fizeram o arrastão e tiraram o relógio do pulso dela. Eu me senti assim, né, impotente, correto? E não podia fazer nada. Então aquilo me causou uma revolta grande, porque eu não pude fazer nada, eu não pude proteger, certo, a quem eu amava e amo. Então eu falei, bom, disso aí não vai ficar barato, eu vou ter que tirar uma forra disso aí. Caramba. Certo? E isso sem falar, quando eu era jovem, né, eu sempre gostava muito de revistas de super-heróis, certo? Então eu sempre tinha o exemplo, né, de um super-herói que defendia o mais fraco, que defendia o oprimido, certo? E eu me sentia bem, certo? Então, vendo aquilo e gostava das histórias em salvar, certo, as pessoas, ajudar a quem precisa. Então, aí eu fui começando a estudar, que eu sempre gostei de estudar, então eu comecei a me preparar. Sabe o que eu percebi? Assim, só te cortando rapidinho, você volta nesse ponto aí. Todo policial que eu conheci, que é no teu estilo, ele teve uma história parecida no início. Eu troquei uma ideia com o Sargento Faur. O Sargento Faur teve uma bicicleta roubada quando era pequeno. Ele conta essa história. Ele ficou doido, que ele falou assim, eu vou viver minha vida para acabar com esses caras. Eu vi. Entendeu? Eu vi a reportagem e me lembro disso. Então, quer dizer, aquilo ali, né, foi, como dizem em psicologia, foi o gatilho. Foi o gatilho para você... Foi o gatilho para poder despertar algo que eu poderia fazer. Então eu falei, então eu vou ter que começar a fazer algo. Então eu comecei a estudar, então entrei lá na Força Aérea, servi lá por 7 anos, então gostei e comecei a me preparar, isso porque eu já tinha um trabalho, pagava os meus cursinhos, né? Mesmo casado, minha filha era pequena ainda, então eu pagava o curso, saía do serviço, saía do expediente, ia para o curso, né? Na época o curso par, ali em Cascadura. Então o que a gente fazia? A gente estudava, certo? Começamos a fazer curso. Você estava na Força Aérea, mas você já queria ser polícia. Não. Ou queria assim, carreira militar em geral. Eu queria fazer algo, certo? Entendi. Então eu sentia que eu poderia ser útil em alguma coisa. Porque assim, né? Se nós estamos aqui, temos que dar algo, colaborar, contribuir com alguma coisa, irmão. Não é só fazer peso na terra, tá entendendo? Sim. Pô, você tem que ter útil, tem que ter alguma utilidade, pô. Você tem que entender qual é a tua missão aqui. Tem que ter alguma coisa para você poder chegar e dizer, não, eu passei a minha vida, mas eu fui produtivo em alguma coisa, entendeu? Então, o que acontece? Então, nisso, eu comecei a estudar. Só que isso aí, né? A minha tendência era ser o quê? Ser médico, sempre. Então, eu tinha livros de medicina, né? Medicina e saúde. Toda semana saía um exemplar no jornaleiro e eu comprava e eu consegui colecionar, né, medicina e saúde naquela época, porque eu queria ser médico, eu estudava e lia, certo? Então, eu queria entender aquilo, pelo menos salvar vidas. O teu intuito maior era salvar a vida e você não sabia como. Como? Como médico, como salva-vida, como polícia, você estava salvando vida. Exatamente. É isso aí. Então, eu falei, bom, alguma coisa tem que fazer, certo? Porque eu queria ser útil. E eu sentia que dentro de mim eu poderia fazer algo. Tinha uma capacitação dentro de mim, mas não sabia qual era. Então, eu falei assim, então eu vou tentar isso aí. E comecei a estudar e fiz, né, comecei a estudar. Junto, eu queria fazer também o pré-vestibular para a faculdade de medicina. Só que começou a aparecer, eu estudando, começou a aparecer os cursos, né? Sargento especialista, sargento da ESA, prova da Polícia Militar, então eu fui fazendo, certo?
Alguns eu realmente fiquei reprovado. Matemática, aquilo ali era um suplício para mim poder entender aquelas fórmulas, né, de química, física, né? Então, em português era melhor, sempre passava bem, mas quando chegava nessa área, né, eu tinha uma dificuldade. Então eu comecei. Só que abriu a prova para a polícia, fiz a prova na época dentro do Maracanã, né? E eu estava fardado com a farda da aeronáutica na época, entendeu? E eu fui reconhecido que o Maracanã todo, né? Eu tinha um apelido que o pessoal me chamava de sapão, de sapo, e começava já era conhecido como sapo, e começaram a gritar, os colegas lá do outro lado começaram a assobiar. Aí eu levantei, acenei pro pessoal lá do Maracanã, parecia até que eu era jogador de futebol. Cara, você já era conhecido dentro da aeronáutica, mas era por causa de quê? Por causa da zoeira? Isso, tinha apelido, era sapo, perereca, batráquio, tudo quanto era tipo de... Eles me chamavam. E eu nunca esquentei para apelido, nunca, né? Então teve até episódios que eu trabalhei em comunidades que eles não conheciam o meu nome, né? E tinha vários apelidos, era Bigode, Mário Bros, né? Então, Mário Bros, né? Então, eles chegavam, quando eu chegava, prendia alguém, e eles vinham, ô seu Mário. Aí eu ficava olhando assim, ô seu Mário, pô, que isso, que não sei o quê, entendeu? E não sabia o meu nome. Mas seu nome é Gilson? Eu pensava que era Mário, porque me chamavam de Mário Bros, começou, e eu nunca esquentei para apelido. Aí você passou pra polícia. Isso. E como que foi o curso lá? Eu fui o xerife. Tu foi o xerife do curso? Fui o xerife do pelotão. Era zoeira? Tinha que ser. Isso porque eu já tinha um conhecimento de militar. Então, o que acontece? Nessa história, eu sendo xerife, porque fui soldado, fiz o curso de cabo lá, né? Então, eu já entrei com um conhecimento de cabo, né? Só que da aeronáutica, militarismo. E aí fui ser o xerife da minha turma, né? Então tinha até umas passagens interessantes. Hoje até o pessoal que na época era residente e a gente fazendo lá o recrutamento, eles queriam ir para casa porque eles ficavam a semana toda. Final de semana que eles estavam de serviço, né? De folga, que não estavam de serviço, o que eles faziam? Chegavam e iam embora para casa. Uns moravam em Campos, Bom Jesus de Itabapuana, então moravam bastante, né, 6 horas, 7 horas de estrada para poder chegar na sua casa. E o que eu fazia? Né? Eu chegava, era meu expediente sexta-feira. Já vem a zoeira.